Pessoal, vamos iniciar essa nossa aula 4. E a gente hoje começa no capítulo 2, né? Falar sobre lei de eletrostática. E nosso roteiro de hoje é esse aí, né? Primeiro vamos... Toda teoria começa com o experimento fundamental, né? E para a eletrostática, o experimento fundamental é a lei de Coulomb, né? Uma lei experimental que mede a força entre partículas carregadas, né? E a partir daí, a gente deriva todas as equações, todas as grandezas pertinentes, né, à eletrostática, certo? Então, hoje, nossa aula, a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, né? Basicamente, descrevê-la e equacioná-la. Campo elétrico, né? Você vai conceituar, né, esse campo de força que é produzido por cargas elétricas. A gente vai generalizar o conceito, né, tanto para campo quanto para força elétrica, você tem distribuições de cargas dos mais vários tipos, né? E finalmente termina com uma primeira lei de conservação, né, para essa grandeza elétrica, o campo elétrico, que é a lei de Gauss, certo? Muito bem, o que nós sabemos, né? As coisas que a gente sabe, que nós temos dois tipos de carga na natureza, né? Um pouquinho diferente de massa. Massa só tem um tipo, né, classicamente falando, né, massa positiva, né, digamos assim. Mas carga nós temos dois tipos, né? E tem cargas que se repelem e cargas que se atraem, né? Cargas de mesmo tipo se repelem, né? Certo? E cargas de tipo distinto se atraem, certo? A carga é quantizada e o valor mínimo, digamos assim, é a carga do elétron, né? Nós vamos utilizar o sistema SI, a carga do elétron vale 1,6 arredondado, verdadeiramente 19 coulombs. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Nós temos também uma propriedade fundamental, né, que não é o primeiro comando da capital, é o princípio da conservação da carga, né, que a carga total em sistema isolado é conservada, né? Essa propriedade é interessante, que o sistema não precisa ser isolado à penetração de radiação, certo? Então, o sistema, você pode deixar, por exemplo, né, um sistema isolado, certo? Tendo material aqui dentro, né, você pode deixar a radiação eletromagnética penetrar, certo? Então, o que pode acontecer quando a radiação é ionizante, né, você tem um gás aqui dentro, por exemplo, né, neutro, carga total do sistema é Q, certo? Então, com essa radiação ionizante de uma molécula, por exemplo, você pode separar, né, um íon positivo e a carga elétrica negativa, a ionização do gás, certo? Mas o sistema fica com carga total nula, né? Então, o sistema é isolado ao fluxo de material, certo? Mas você pode deixar entrar radiação, que não vai alterar o princípio da conservação da carga. Então, esse é um princípio importante. A gente vai equacionar o princípio da conservação da carga lá no capítulo 4. Vai ter uma equação específica. Mas, para poder equacioná-la, a gente tem que definir grandezas que vão ser definidas no decorrer do tratamento, certo? Então, carga total do sistema isolado é conservada, né? É convencionado que o elétron é quem fica com a carga negativa e o próton, né, são os componentes dos átomos, né? Os prótons têm a carga positiva, certo? Então, por convenção, você podia mudar o sinal disso aqui, podia ser o próton negativo e o elétron positivo, não faria diferença, certo? Bom, e
1785, esse engenheiro francês Charles Coulomb, né, ele fez esse experimento, ele desenvolveu essa balança de torção de extremamente alta precisão, certo? Para poder medir forças pequenas entre objetos carregados, né? Essas partículas carregadas são ditas cargas pontiformes, né? Vocês conhecem esse termo já? Ou seja, a dimensão típica dessas cargas, desses objetos, né? Pode ser de qualquer, pode ser irregular, inclusive, tá certo? Desde que a dimensão do objeto seja pequena, né, em relação à distância de separação. Você pode ter um objeto irregular ou esférico, né? Se ele for irregular, mas se a distância que separa os objetos for pequena em relação ao tamanho, é como se fosse um ponto de carga, certo? Então, é como se cada carga está em um ponto do espaço. Então, é um ponto de carga, por isso se chama pontiforme, né? Então, com o experimento, com essa balança de torção, que a gente vai aqui mostrar um vídeo só para descrever rapidamente, tá certo? Se vocês quiserem ver... deixa eu só... Aqui. Nós temos um canal no YouTube chamado Digital Studios, que está aqui, que tem alguns vídeos de teor científico, digamos assim, né? Que a gente desenvolve, tá certo? Especificamente esse da balança de Coulomb, é um vídeo... Opa! É um vídeo... deixa eu procurar aqui. Que está em língua italiana, né? A gente fez a legenda dele, eu vou botar aqui para a gente ver mais ou menos como é que é o experimento, tá certo? Não vai ter áudio porque a gente está aqui com esse sistema aqui, impede o áudio, né? Mas se vocês quiserem ouvir o áudio em italiano, tá certo? Vocês podem ouvir visitando o canal, né? Então vamos lá, vou mostrar aqui o vídeo, tá certo? E aqui tem... Eu espero que saia da frente esse negócio. Pronto, aqui tem a legenda, né? Vou parar de vez em quando, tá certo? Isso aqui está no fim já, deixa eu botar no começo aqui, peraí. Bom, aí está a balança de torção, certo? Mostrando mais ou menos em detalhe, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Você tem aí... uma suspensão, certo? Num cordão, né? Aqui tem uma barra, e aqui na ponta tem uma esferinha, né? Que pode ser carregada, né? E aqui tem outra esferinha suspensa nessa haste aqui. Acionando esse disco aqui, você pode imprimir uma força, digamos, azimutal, né? Nesse cordão, tá certo? Então, vamos ver aqui. Isso aqui está com isso aqui é um vidro, tá certo? Que impede que o vento atrapalhe o experimento, né? Quer dizer, então até foi pensado. Só uma observação, para se reproduzir esse tipo de dispositivo hoje em dia, mesmo hoje em dia é difícil, para você ter a precisão com que ele conseguiu fazer esse experimento, certo? Então, tem até um paper sobre isso, lá na nossa... Está no ar aí, tá, né? No nosso canal, tá certo? Falando da dificuldade de fazer esse experimento, né? Bom, então... Está mostrando em detalhes, né? A esfera de carga que chega e energiza as duas igualmente, aproximadamente, se repelem, tá certo? Observem que existe uma oscilação, né? Até que ela atinge equilíbrio. E você tem essa escala graduada azimutal, né? Então, você com isso pode medir mais ou menos a distância, né? Sabendo mais ou menos o raio, você sabe mais ou menos a distância, certo? E você tem o primeiro valor dessa força, digamos assim, com essa escala graduada de cima, né? Então, a força que se vê é proporcional a esse ângulo aí.
O que acontece é que ele torce. Deixa eu passar aí. Então, o próximo passo é torcer o fio lá em cima, com a escala graduada, e fazer uma força de torção, e a carga vai se aproximar ou se afastar, dependendo de como você faz, né? Então, você tem uma nova distância e uma nova força de equilíbrio que você mede lá em cima, sabe? Ou seja, com isso você obtém a dependência da força com a distância. Tá? Esse é o experimento. Tá? O experimento é complicado porque essa força não é tão intensa assim, né? Então, e os objetos têm que ser leves. Na realidade, eu acho que são... na realidade, acho que ele usou sabugo de milho, tá certo? Umas bolinhas. Eu imagino, né, que para eles, digamos assim, para esses materiais que não são bons condutores, mas você pode, talvez... É claro que toda coisa biológica, né, todo material biológico tem sal, né? Sal conduz, tá certo? Mas se você também molhar com a solução salina, certo? Material biológico, né? Ele fica condutor. Então, eu imagino que alguma coisa desse tipo tenha sido feita. Por que uma esferinha de sabugo, né? Que é o que parece ter sido feito por ele? Porque ela é leve. A força realmente vai repelir. Se botar uma coisa pesada, pode ser que nem saia do lugar, certo? Então, essa é a ideia do experimento. Né? Botar duas esferinhas pequenas, leves, para que ela possa haver uma deflexão. Né? Bom, então, enfim, esse é o experimento, tá certo? Mais ou menos a balança é desse jeito, e se mostra com esse experimento que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né? É claro que há mais informação, né? Não é só isso, né? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, proporcional ao produto das cargas, também, né? Se variar a carga, as posições vão ser diferentes, né, de equilíbrio, etc. Certo? E tem mais, né? A força também atua... se você tem aí, né? Deixa eu... Duas cargas, né? Vamos localizá-las, né? Vamos usar a nossa anotação agora, que a gente do curso. Você tem a posição x1 e x2. Só ter esse tamanho aqui. Bom, não sei como é que faz isso. Line thickness aqui. Muito grosso. Ok. Então, se você tem posições x1 e x2, né? Então... pelo amor de Deus. Então, você tem o vetor de diferença, né? x2 menos x1. Então, por exemplo, a carga é Q1 e a outra carga é Q2. Então, a distância é um módulo desse vetor. Né? Então, a força vai ser, se as cargas têm o mesmo sinal, vai ser uma força de repulsão, que vai ser no sentido do vetor x2 menos x1. Se a força for de atração, vai ser no sentido oposto. Né? A força Q1 exerce sobre Q2 vai ser puxando para cá. Certo? Então, essas são as informações. Então, lei de Coulomb, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Também, outros experimentos indicam que a força é proporcional ao produto das cargas. E as cargas têm sinal, então, se for o mesmo sinal, vai ser no mesmo sentido do vetor de diferença. Sinal oposto, sentido oposto. Né? Então, isso pode ser equacionado a partir dessa expressão, né? A força que 1 exerce sobre 2, ou seja, a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2, é ao longo da linha de ação, ou seja, na direção de x2 menos x1. Tá? É inversamente proporcional ao quadrado da distância, aqui tem o cubo, né? Mas é 1 sobre a distância, que é módulo de x2 menos x1 ao quadrado. Tá? Então, a força é proporcional aí, aqui tem um cubo, daí tem na linha de ação, o versor é x2 menos x1,
sobre o módulo, né? Então, aqui tem inverso quadrado da distância, mais uma informação, que é na direção e sentido de x2 menos x1 sobre módulo. Se o produto for positivo, é no sentido de x2 menos x1, é a repulsão. Se o produto for negativo, é no sentido oposto a x2 menos x1, que é a atração. Então, está tudo correto aqui, certo? Então, aqui vai ter um cubo, né? Porque é a junção desses dois, certo? E aparece uma constante, que é a constante K, né? Que é esse parâmetro 1 sobre 4π epsilon zero que aparece aqui, certo? Aquele K famoso, né? Que vocês conhecem. E no sistema SI, isso aqui é racionalizado utilizando esse parâmetro epsilon zero. Tá? Então, esse K é aproximadamente, né? 9 vezes 10 a nona, né? Metro por Faraday, certo? Vamos já ver isso aqui, né? De onde vem, tá certo? Faraday é unidade de capacitância. Né? A gente vai falar isso lá no capítulo 3. A unidade é Faraday. Né? Essa constante K, que é aproximadamente isso aí, é 1 sobre 4π epsilon zero. E daí você tira que o epsilon zero vale, né? Aproximadamente, né? 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9, né? Farad por metro. Então, essa é uma constante que vocês têm que se formar, tá certo? E não esquecer seu valor. Isso aqui vai dar 8,8. Quer dizer, por aqui não dá esse número, tá? Então, o valor original é esse aqui. Isso aqui é a aproximação. Isso aqui também, né? Vai ter outras casas decimais. A gente está arredondando também. 10 a menos 12 farads por metro, né? Esse é o valor do epsilon zero. Isso aqui é chamada... É uma constante que você define o sistema de unidades, né? Isso aqui é chamada permissividade elétrica do vácuo. O significado desse parâmetro vai ficar mais evidente quando a gente tratar de meios materiais, tá certo? Pessoal, só alerta, tá? Vamos se ligar na aula, tá? Vocês não vão ter esse tempo na hora da prova, certo? Então, se está perdendo tempo, está perdendo tempo, certo? Depois fica... Para recuperar é difícil. Ok? Muito bem. Então, aí estão todas as informações, tá certo? Que dá a expressão original, né? Deixa eu tirar essas coisas aqui, tá certo? Essa é a lei de Coulomb, né? Força entre partículas carregadas, na hipótese da dimensão das partículas ser pequena em relação à distância de separação. Então, são cargas formas, certo? Bom, o que é essa unidade aí, né, que a gente acabou de falar? A gente vê por aqui, tá certo? Análise dimensional. Isso aqui é força em newtons. Isso aqui é coulomb ao quadrado, tá certo? Isso aqui é metro, né? Isso aqui é metro cúbico. E tem a unidade de epsilon zero que a gente acabou de falar, tá certo? Então, se você for fazer a conta, você pode expressar o epsilon zero em termos das... a unidade de epsilon zero em termos das grandezas fundamentais, né? Vai dar coulomb ao quadrado, né? Se você passa para cá, por newton metro, né? Então vai dar isso aqui. Aí aqui está a continha, tá certo? A unidade de epsilon zero, né? Por newton metro quadrado. Newton metro é a unidade de energia, né? Trabalho, joules, vezes metro. E isso é o que define o farad por metro, né? Depois a gente vai ver essa relação entre unidades com mais detalhe, tá certo? Mas só para ver que essa unidade farad por metro nada mais é do que o farad aqui, né? É coulomb ao quadrado por joule, tá certo? Né? Coulomb carga, joule energia. Então o farad tem uma conexão. A gente vai ver que depois que energia tem a ver com capacitância, cuja unidade é farad, né? Então,
É tudo em casa, tá certo? Bom, uma outra propriedade importante é o chamado princípio da superposição, certo? Então, se você tem aí um conjunto de cargas, você pode medir a força que esse conjunto de N cargas exerce sobre uma carga de teste. Quando a gente fala em carga de teste, tem um conjunto de cargas. Imagine também o seguinte, eletrostática, né? A gente imagina que essas cargas estão fixadas, tá certo? Né? Elas estão... Você bota um conjunto de cargas e segura, algum espírito vai lá e segura aquele sistema. Então, você mede naquela posição qual é o efeito. Aquela que se você deixar um sistema livre, carregado, essas cargas vão se mexer. Tá? Então, imagina que ela está parada. Tá? Então, suponha que você tem uma carga de teste que não distorce essa distribuição, né? E mede a força sobre a carga. Então, a força vai ser a superposição das forças, que é uma outra propriedade da lei de Coulomb. Né? Então, se você pega a Jésima carga em relação à carga de teste, essa Jésima carga faz uma força FJ, né? A Iésima carga, que está na posição XI, faz uma força FI, e você vai somando essas forças. Né? Em particular, a força FI vai dar QI, né? Vezes QT, posição X é a posição da carga de teste, X menos XI, X menos X ao cubo, e 1 sobre 4π0 do lado de fora. Né? Então, você agora já tem uma generalização da lei de Coulomb para um conjunto de N cargas pontiformes. Né? Certo? Bom, e a partir daí a gente começa a ver, né, que você tem aí um conjunto de cargas no espaço, exerce influência na sua vizinhança. Certo? Como é que eu sei? Se eu botar uma carga de teste, ela vai ser repelida ou atraída para perto dessa região de cargas. Tá? Então, é como se existisse essa influência, é o que a gente chama de campo elétrico. Tá? O que a gente faz? Campo elétrico, a gente simplesmente um sistema de cargas aqui qualquer, né? Dentro dessa linha que delimita essa região, vem com a carga de teste e vê se tem força elétrica, né? Bota uma carga positiva, tá certo? E mede a força, né? Então, suponha que essa seja aqui a força, tá certo? A força F, né? Então, eu vou criar uma quantidade aqui que independe da presença da carga. Ela existe independente de eu colocar. Eu só boto a carga lá para testar se existe. Mas ela está lá, certo? O campo gravitacional, a gente sente o campo, né? A gente é puxado, certo? Ele existe. Então, existe um campo elétrico aqui e a gente vai defini-lo de forma que ele independa da carga de teste, né? Quanto menor a carga, tá certo? Mais preciso vai ser essa definição. Isso aqui, por definição, vai ser a força por unidade da carga. Chama de Q, tá? Vou tirar esse subscrito aqui. Chama de Q. Tá? Então, pega uma carga positiva, né? E calcula a força, certo? Então, F sobre Q vai dar essa grandeza nova, né? Que a gente chama de campo elétrico. A teoria eletromagnética é a teoria de campos, dos campos produzidos por partículas carregadas ou estacionárias ou se movendo, né? Campo magnético, certo? Que é o que vai acontecer, né? Ou oscilando, né? Daí você tem um campo eletromagnético, certo? Tanto os dois existem simultaneamente. Então, por enquanto, tem só um efeito elétrico, não existe nenhum outro, que é essa nova grandeza, né? Medida em newtons por Coulomb, né? Que define também a unidade SI, né? Volt por metro. Volt é a unidade utilizada em teoria de circuitos, né? Tensão. Certo? Então, se você olhando um pouquinho a unidade, é volts, tá certo? O volts, 1 volt, né? Newton metro é joule por Coulomb. Tá? 1 volt é 1 joule por Coulomb. Vamos ver também isso aí, sabe? Em algumas aulas. Né? Por quê? Tem uma conexão direta entre tensão e energia eletrostática. Certo? Então, existe essa conexão, a gente vai ver. Bom, então, voltando para o campo elétrico. Né? O campo elétrico é
medido em volts por metro, certo? E observem que, como o campo é definido com uma força por unidade de carga numa carga aqui positiva, né? Se o sistema de cargas repele a carga, né? Certo? Então, você vai ter um campo se você tem repulsão, né? Você vai ter um campo elétrico que está no sentido, tá certo? Como que é positivo, o campo elétrico está no sentido da força, né? Se eu colocasse uma carga negativa aqui, certo? Então você teria, a carga se aproximaria do sistema, né? Tá bom? Muito bem. Então, por outro lado, né, só para a gente reforçar isso aí, porque é importante entender, né? Se você coloca uma carga de teste positiva, né, perto de uma região de cargas, e se a força experimentada for de repulsão, você tem um tipo de campo, né? É porque predominantemente o sistema é positivamente carregado, certo? Se a força é de atração, essa carga é positiva, né? É porque o sistema ou seja, se a força por unidade de carga, né, for para cá, né, é porque esse sistema é predominantemente carregado negativamente. Está puxando, né? Okay? Então, muito bem. Então, o que é, tá certo? O campo, né? Tem algumas observações aqui, certo? Ou seja, o campo elétrico é só devido ao sistema de cargas, não depende de eu colocar uma carga de teste, eu só coloco lá para medir a força e daí obter o campo, né? É uma influência só do sistema de cargas, né? Independente da carga de teste, direção e sentido da trajetória inicial da carga de teste, certo? Então, se você for em algum ponto do espaço, né, tem um sistema de cargas. Se você bota a carga de teste em vários pontos do espaço, você pode mapear como é que esse campo está distribuído, né? Suponha que a força seja de repulsão, tá certo? Então, por exemplo, se aqui a força faz isso, se aqui ela faz isso, se aqui ela faz isso, se você unir você coloca a carga de teste em vários pontos do espaço, você vai juntar essas linhas e formar o que a gente chama de uma linha de campo, né? A linha de campo nada mais é do que a junção das tangentes, né? A tangente da linha de campo é, na realidade, a trajetória inicial da carga de teste que você coloca naquele ponto, certo? Então, por exemplo, né, se você tem aí uma carga podiforme, tá? Vamos colocar no sistema de coordenadas esféricas. Distância a um ponto de espaço é R, né? O versor radial é AR. Então, se eu colocasse se a carga é Q, né? Então, a força numa carga de teste, certo? Q', chamar aqui, né? Seria quanto? Q' sobre 4πε0, o quê? Distância ao quadrado. Eu estou colocando agora no sistema de coordenadas, né? Porque x aqui é R a R, tá certo? Usando a fórmula original, né? Então, x menos a posição da carga, que é a origem, né? Daí isso aqui, módulo ao cubo da R3, daí o vetor de diferença é R a R. Então, isso aqui vai dar 4πε0 R2 versor AR. Tá? A força por unidade de carga é o campo. Tá? Carga positiva vai ser o campo elétrico.
Pessoal, se eu botasse uma carga negativa, ia mudar o resultado? O campo mudava? Não, né? Porque eu estou dividindo pela carga, certo? Então, na realidade, basta a gente esquecer esse negócio de botar carga de teste positivo, né? Pode botar qualquer carga, né? Desde que ela seja pequena, e não distância do campo. Então, aqui está o campo. O campo de uma carga pontiforme varia com o universo quadrado da distância e é radial, né? A força também é radial, né? Mas aí o que nós vemos? Nós vemos que as linhas de campo, que são as linhas, né, tangentes a E, em cada ponto de espaço, para uma carga positiva, como é que essas linhas estão dirigidas, né? Aqui está a carga. São dirigidas formando o quê? Linhas radiais, né? Que parecem sair do ponto, não é isso? As linhas de campo elétrico, que são as linhas tangentes ao vetor campo elétrico em todos os pontos de espaço, são sempre linhas retas, né? Retilíneas, certo? Se eu colocar uma carga aqui positiva, ela vai ser repelida, certo? Então, aqui está a direção e sentido do campo elétrico para uma carga positiva. Então, são linhas de campo. Você começa a olhar o campo elétrico como tendo um aspecto visual, né? Você vê linhas que divergem, né, de um ponto onde está a carga pontiforme. Certo? Se eu tivesse uma carga negativa, as linhas são parecidas, certo? Só que elas parecem o quê? A trajetória da carga positiva seria para onde, né? Para o centro, não é isso? O campo elétrico está agora no sentido, só olhar aqui a expressão, né? No sentido de QAR, que é no sentido oposto a R, né? Então, para o caso de carga negativa, as linhas de campo parecem convergir, né? Ou parecem desaparecer nesse ponto aqui, certo? Então, linha de campo, né? Existe uma carga, ou seja, como é que você identifica isso já? É como se fosse um buraco negro, né? Todo o campo está fluindo para aquele ponto, certo? Ou saindo daquele ponto, no caso, né? Dependendo da carga. Então, nós temos aí esse ponto de vista, né? É claro que se você começa a colocar cargas no sistema, essas linhas vão começar a ficar... É claro que não vai ser mais esse aspecto simples, né? Aí você vai ter linhas mais complexas, certo? Por exemplo, esse aqui é um exemplo de linha de campo, né? O que é a linha de campo, então? Em cada ponto do espaço, a curva que você desenha é tangente, né, ao vetor campo elétrico naquele ponto, certo? Então, aqui duas cargas positivas, que é o e 2, próximas, tá certo? Se eu colocar, por exemplo, uma carga aqui, ela vai ser repelida para lá ou para cá, dependendo da quem é mais forte aqui, né? Então, vai ser ao longo dessa linha aqui. Se eu colocar uma carga de teste aqui nesse ponto, ela vai inicialmente sair nessa tangente, certo? E assim por diante, né? Ela tende a ser repelida, tá certo? Da região de carga, né? Então, essas são as linhas de campo para um par de cargas. Observe que, quando você se aproxima de uma delas, as linhas de campo são muito próximas daquela de uma carga isolada, radiais, né? Como eu falei agora há pouco, certo? À medida que você se afasta, elas se distorcem, ficam curvas, porque é a trajetória inicial dessa carga de teste, né? Se você tivesse um par de cargas negativo, de sinais opostos, aliás, né? Colocar a carga de teste aqui nesse ponto, o que acontece? Ela vai ser repelida, vai terminar explodindo aqui em cima dessa, né? Tá? Se fosse infinita, né? Uma em cima da outra, né? Eles são pontiformes, tá? Se você soltar aqui, ela vai... Quer dizer, você solta e vê a trajetória, segura. Bota a carga, vê a trajetória, segura. É claro que se eu de verdade colocasse uma carga nessa região, ela não vai seguir essa trajetória, ela vai seguir algo assim, ó. Certo? Ela não vai seguir a linha de campo. Ela vai, né? Se você tem um cometa que passa perto de um sistema de massa, né? Ele vai tendência a atrair e vai ficar rodando em torno do sistema, certo? Ele não vai em direção ao planeta, né? Ele vai ficar em direção, rodando em torno, né? Uma trajetória, é o que acontece. É por isso que existem colisões. As colisões em cristais é exatamente isso. Você tem um sistema de cargas, né? Mais
menos, né? Mais, menos, mais, menos. Você vê uma partícula de qualquer sinal aqui, por exemplo, negativa, né? O que acontece? Ela vai ser atraída para cá, tá certo? Opa, vai ser repelida para cá, atraída para cá. Então é algo assim. A trajetória, ela, como se fosse colisão, certo? Pá, 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 pá. É isso. É essa deflexão contínua, né, da partícula. Certo? E por aí vai, né? Quanto mais complexo o sistema, mais complexas são essas linhas, tá certo? Tá? Aqui é no espaço 3D, par de cargas de sinais opostos. Aqui são cargas num tetraedro. Dá para perceber que são cargas de mesmo sinal, né? Porque as linhas estão se repelindo. Tá? E aqui tem uma delas, essas são de mesmo sinal, né? E essa aqui de sinal oposto. Tá? Isso aqui tudo foi calculado, tá certo? Usando expressões, essas expressões de campo elétrico, jogadas no computador, na matemática e plotado no espaço 3D. Tá? Ok? Muito bem. Então, nós temos aí o conceito de campo elétrico de uma distribuição de cargas discretas, certo? E agora vamos colocar, empacotar muitas cargas e formar um corpo macroscópico carregado, né? Um volume, tá certo? Vamos calcular esse campo de distribuição de carga. Então, suponha que você tem um volume que a gente chama de macroscópico, né? Ou seja, o que é macroscópico? Olha, macroscópico é qualquer coisa que seja grande em relação às grandezas envolvidas. Aqui, no caso, as grandezas envolvidas são cargas pontiformes. A distância típica entre um par de cargas desse, a distância interatômica, mais ou menos, tá certo? Ou dessa ordem. A distância interatômica é da ordem de 3 angstroms, que é 0,3 nanômetros, que é 3 vezes 10 a menos 10 metros. Né? Então, matematicamente, um volume diferencial é aquele que contém, tá certo? Um número razoável de partículas, ou de cargas, ou de íons, tá certo? Se eu pegar um volume de um cubozinho de 10 vezes esse tamanho, tá certo? Já vou ter muita coisa, né? Vou ter aí mais ou menos umas 1000 partículas aqui dentro, certo? Se você botar aqui 30 angstroms, ou seja, apenas 3 nanômetros de lado, você já tem 1000 átomos da molécula. Então, para todos os efeitos, diferencial, um volume diferencial é desse tamanho, né? Mais ou menos, tá? Se você quiser ver efeitos entre átomos, aí você vai, não faz a aproximação que ele vai fazer, você calcula exatamente o campo, tá certo? Mas quando você está medindo coisas cuja escala de variação é da ordem de metros, ou centímetros, ou milímetros, ou até microns, tá certo? Um micron é 10 a menos 6 metros, né? Ou até metade de micron, tá certo? Então você já pode considerar que esse volume, tá certo? Que a carga é continuamente distribuída no volume. Tá? Então a gente pega aí um sistema, tá certo? Um volume diferencial que contenha muitas partículas e calcula a carga total nesse sistema, né? Se eu fosse medir a força desse elementozinho de volume, né, numa carga pontiforme do corpo macroscópico, eu teria uma contribuição, tá certo? Digamos que esse tamanho delta, o raio dessa esferinha, é muito menor do que a distância de separação, né? É isso que a gente quer saber. Numa escala em que o campo varia em distâncias que não são, digamos, inferiores a metade de um micron, né? ou acima disso, ou até menos, tá certo? Ou até dezenas de nanômetros, né? Você pode considerar que essa carga está distribuída nesse volume de forma contínua, né? Certo? Então, se eu calculasse a força DE desse sistema, o campo, aliás, né? Seria a soma, né, de QI, mesma carga, X é a posição,
Centro do volume é x', tá certo? A localização da carga é x' mais y', que é isso aqui, ó. Então, é x menos esse vetor, soma aqui, é x menos x' mais y', que é x menos menos, tá certo? Né? Então, para todos os efeitos, y' é muito pequeno, tá certo? Em tamanho em relação a x menos xi. Né? Então, observe, x' é o centro do volume, tá certo? Então, esse y' aqui, né? Como o tamanho dele é pequeno em relação a isso, essa diferença é aproximada pela diferença em relação ao centro do volume. Né? Então, você bota aqui x menos x' é o centro do volume, aqui fica x menos x', né? Isso tudo sai da soma e fica a soma de I igual a TN de QI, que é a carga total nesse volume, né? Certo? Que é essa carga aqui, ó. Para todos os efeitos, é como se você assumisse que a carga total tivesse com coordenada x', mas estivesse continuamente distribuída, tá certo? Então, você tem uma quantidade de carga naquele volume de dq, e a gente define, então, uma função densidade de carga, admitindo que a carga é continuamente distribuída, e não discretizada, certo? Porque são tantas partículas, né, que a gente pode fazer esse modelamento. Então, a carga total dq, a gente vai dizer que é uma densidade de carga vezes o volume. Por que isso? Porque aí a gente faz uma mudança de variáveis. Ao invés da diferencial ser carga, a diferencial passa a ser volume. Tá? Essa é a ideia de fazer densidade, né? Você mapear a grandeza em termos do volume, certo? Então, você tem aí que a densidade de carga é dQ/dV, unidade de Coulomb por metro cúbico, né? Densidade de carga volumétrica. E a contribuição do volume dV fica dE igual a 1 sobre 4πε0, aqui está o dQ, ó, que é a carga total do volume. X menos x' é a posição do volume. X é a posição de você mede o campo. X menos x' ao cubo. Né? E com isso você pode agora... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer um quadro negro só de um quadro. Né? Só de um quadro. Deixa eu ver se funciona melhor esse negócio aqui, para não ficar lento. Então, várias estratégias aqui para poder... eu não preciso mais me preocupar com o tamanho da ponta. Né? Então, você tem aí que o volume dV, né, que está na posição x', então eu tenho que diminuir pela metade aqui, produz um efeito, tá certo? No ponto x, ponto 5, que é uma força, né? A gente chamou de DE. E essa força é o quê, né? DE é dQ, que é a carga que está aqui, né? Esse volume. Ou seja, o volume é como se fosse uma carga pontiforme, né? DE vai ser, só repetindo aqui, dQ, tá? X menos x' sobre 4πε0, x menos x' ao cubo. E aí eu calculo o campo total do volume, né? Vamos construir o volume que está aqui, ó. Volume V. Então, a força desse sistema de cargas todinho que ocupa um volume V, a força não, desculpa, o campo, né? Nesse ponto X, vai ser o quê? A soma desses campos, que vai ser o quê? Integral, né? Isso aqui, por sua vez, né? A gente acabou de falar, né? Isso aqui é ρ, aonde no ponto x', certo? É importante saber quem depende de quem, tá? dV', que é esse volume aqui, certo? Já eu digo por que esse linha, né? dV', né? Então, vai ser integral no volume. Vai ficar assim, dV', ou de x', x menos x' sobre 4π
ε0 módulo ao cubo, né? Certo? Muito bem, então vamos prestar atenção nessa expressão, tá? Então, aqui é no ponto X, onde você observa, mede, certo, o campo, calcula, no ponto X, dá para integral no volume de carga. Então, observe, x' é a localização do elemento diferencial de volume. O elemento diferencial de volume é dV', e esse linha aqui está sendo colocado para diferencial do valor fixo x. Então, x' é variável de integração Bom dia. Na outra. É a Cecília? Não. Ah, tá bom. A chave. Só um minuto. Está aqui. Se fosse a aula de Cecília. Tá bom. Beleza. Então, x' é variável de integração. Né? Então, x' é variável, certo, pessoal? Isso é uma coisa importante para a gente entender bem. X é fixo, certo? Parado. X' é variável. Então, é assim que a gente calcula a integral. Outra coisa, isso aqui é o quê? Integral de volume envolvendo o quê? Um vetor. O resultado dá um vetor. Então, são 3 integrais triplas que precisam ser calculadas, certo? Valeu, obrigado. São 3 integrais triplas que precisam ser calculadas, certo? E esse cálculo, em algumas situações, é bem complicado. Né? Obviamente, a gente vai ter casos especiais, né? Você vai ter volume de carga, né? Que a gente acabou de mostrar a expressão. O volume de carga, né? O campo em qualquer lugar, ou dentro ou fora, certo? Dá para essa expressão. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, né? Para todos os efeitos, as nossas cargas estão no vácuo. Né? Espaço vazio, daí bota as cargas, forma um objeto. Na verdade é isso, né? Um material qualquer, ele é cargas, e entre eles espaço vazio. Né? Entre as cargas, espaço vazio. Tá? Então as cargas estão pulverizando o vácuo. Certo? Você forma um material qualquer, né? Um objeto. Então, para um volume de carga, você tem essa expressão integral tripla. Bom, aí você tem casos especiais. Às vezes o volume é praticamente bidimensional e se transforma numa superfície. Né? Então, o dq agora passa a ser uma densidade de superficial de carga vezes a área. Né? Se a área é d sigma', está aqui. Né? Então, a gente define a função de densidade tal que ρS é, por definição, dq sobre d sigma'. A expressão não muda. A integral é dq. Isso aqui dá dq, certo? Então, agora, a densidade de carga é a densidade de carga superficial, coulomb por metro quadrado. Né? Então, dq vai ser densidade de carga superficial, d sigma. E a expressão vira uma integral de superfície. Né? Que é o dq, mesma expressão, o resto. Não muda nada. Integral dupla, no caso agora, certo? Finalmente, você pode ter um filamento de carga, um fio, né? Carregado, certo? E aí, a sua densidade vai ser uma densidade linear de carga, mede a carga no comprimento L', você tem ρL igual a dq, e o comprimento dL', coulomb por metro, né? Então, a carga vai ser ρL dL', basta você botar na expressão e transformar numa integral agora de linha, né? Integral de linha, aqui está o dq, e o resto é a mesma coisa. Tá? Ou seja, com a lei de Coulomb, a gente definiu o campo elétrico, né, e agora a gente generalizou, certo? Para um volume de qualquer tamanho e qualquer forma. Pode calcular o campo de qualquer distribuição de carga, certo? Campo elétrico. Bom, para que serve isso? Bom, que se eu quiser calcular a força elétrica, né, se eu quiser acionar alguma coisa usando campo elétrico, eu posso acionar, né?
carrego essa região aqui com carga, certo? Vejo de que forma ela se distribui, né? E calculo, tá certo? A força, né? No que você quiser empurrar ou puxar, chamando a carga Q. Então, a força vai ser o quê? Se eu sei o campo elétrico, né? Existe um campo elétrico aqui, tá certo? Desse sistema. Então, eu posso medir força. Boto uma carga lá qualquer e calculo Q igual a F igual a Q vezes E, certo? Tá? Deixa eu aproveitar antes de... Deixa eu ver se eu vou falar sobre isso aqui ou não. Eu vou falar agora, tá? Suponha que eu tenha um volume de carga, certo? Numa região de campo, tá? Volume de carga, volume V, em que a densidade aqui é ρ, tá certo? Vamos dizer que o elemento de volume aqui é dV agora, tá certo? Então, o dV está no ponto X. Se esse volume está submetido a um campo elétrico, em algum lugar do espaço, um sistema de carga produz uma influência que é o campo elétrico E. Qual é a força nesse volume aqui? Hã? A força total no volume V é qual? Superposição. Tá? Então, a força total vai ser integral da força em cada volume, ou seja, integral de dF. Né? Ora, dF, por sua vez, é aqui, né? Se tem um campo elétrico E em cima do volume, tá certo? Isso aqui vai dar dF é a carga que é ρdV vezes o campo elétrico. Né? Vai ser dV ρE. Em que ponto? No ponto onde está o volume. Então, a força elétrica total, que é um integral, né? É um resultado, tá certo? A força total vai ser quanto? Integral de volume de dV ρ de x é de x. É assim que a gente calcularia. Sabe? Então, eu posso calcular agora a força em qualquer coisa, sabendo quem é o campo. Preciso saber quem é o campo, tá certo? O campo, né, chamado campo externo, né? Para não confundir com o campo produzido pelo sistema. O campo externo exerce uma força sobre esse objeto, vou botar assim, tá certo? Externo. Né? De que forma? Calcula por integral, soma. Certo? Bom, então, em eletromagnetismo, na eletrostática, a gente tem que se habituar com o campo de vários tipos de objetos com formas, de várias formas e tamanhos, né? E com isso a gente obtém vai adquirindo sedimentando a nossa base no cálculo de campo, né? Campo de uma esfera, por exemplo, uma linha de transmissão que está aí fora, né? Se eu passo perto dela, qual é o campo que eu vou sofrer? Certo? Vai ter uma descarga em cima de mim? Vai romper a minha rigidez elétrica? Certo? Então depende, né? Então, se você sabe mais ou menos o campo de um cabo coaxial, um campo de um fio infinito, você vai ter uma ideia de quão forte é o campo. Sabendo que a tensão é 500 mil volts, você pode ter uma ideia, média distância aproximadamente, tem uma ideia, né? Um cabo, né, carregado, quanto é aquele campo elétrico que ele exerce, tá certo? Então, essas coisas são importantes, né? Então, é bom ser engenheiro para você não levar choque no meio da rua, tá certo? Fica longe, né? Para você poder saber, certo? Engenheiro elétrico, né? Eletrônico. Bom, então é isso que a gente precisa fazer. Vamos começar a se habituar, vamos calcular algumas coisas. E o primeiro cálculo aqui é o campo. Apesar de parecer simples, né? Mas esse cálculo aqui é super complicado pela superposição. Essa forma de calcular campo elétrico, né? A gente chama de o princípio da superposição, porque superpõe contribuições. Né? Então, suponha que você tem uma esfera de carga de raio A carregada uniformemente com densidade ρ0. Carregada uniformemente quer dizer que a densidade é constante em cada ponto da esfera. Então, se a carga total da esfera é Q, né, então a densidade de carga é a carga pelo volume, porque nesse caso a densidade é constante em todos os pontos. Né?
Tem situações em que a carga não está uniformemente distribuída. Então, a densidade vai ser uma função das coordenadas. Não é o caso desse exemplo. Então, ρ0 é constante. Aqui está a expressão, aqui é o volume da esfera, né? Então, vamos calcular o campo num ponto do espaço qualquer. E, para isso, eu pego o meu eixo Z, certo? E passo por esse ponto. Né? Eu botei o eixo Z, quer dizer, eu estou calculando esse ponto aqui. Então, passo o meu eixo Z aqui, faço o sistema de coordenadas mais simples possível, em que a origem está no centro da esfera, né? Vou botar um centro de carga, um sistema de referências com a origem fora do centro, né? E atrapalhar o cálculo. Certo? Bota no centro. É a posição mais intuitiva. Certo? Então, nós temos aí, vamos lá, identificando os parâmetros do cálculo, né? Posição da carga, Z a Z, que é essa coordenada desse ponto aqui, certo? 0, 0, Z. X. O vetor que define o volume diferencial, que é o x', né? Em esférica seria, com essa defeitozinha aqui, né? R', AR'. Isso aqui é um vetor, o versor de esféricas. O R' subtende o azimuth φ', tudo linha, viu, pessoal? Porque é variável. Né? E o ângulo polar θ'. Para você varrer a esfera, eu varro R' de 0 a A, φ' de 0 a 2π e θ' de 0 a π. São as três variáveis que vão aparecer no nosso sistema. Tá? Muito bem. Então, tem aqui o x', R' de AR', que depende, como eu falei, né, de θ' e φ', certo? O elemento de volume em esféricas, né? R2 dr de ômega, ou R2 seno θ, dr de θ de φ. O d ômega é o seno θ de θ de φ, a parte angular do volume diferencial. Pronto, então a gente identificou, né? X', essas quantidades. Então, aqui está a expressão do campo, ρ sobre 4π0 sai da integral, ficou dv', x menos x', e esse módulo cúbico, certo? Vamos agora, isso aqui, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Eu vou só indicar como é que se faz essa conta. Primeira coisa que precisa fazer, olhando para a integral, tá certo? É calcular esse módulo, né? Tem o vetor de diferença, Z a Z menos R' a R'. Uma alternativa de calcular esse módulo, tá certo? É expandir R' em cartesianas e fazer essa conta. Antes de expandir, vamos deixar do jeito que está, né? Vamos calcular o módulo ao quadrado primeiro, depois a gente tira o módulo e eleva ao cubo, né? Como é que calcula? É só expandir, produto escalar dele com ele mesmo, certo? Por isso que é a utilidade daquela coisa que eu falei, né? Forma de calcular módulo, né? Produto escalar com ele mesmo, né? Primeiro a gente faz essa conta, depois a gente vê se a gente expande ou não, se for necessário, tá certo? Ok? Então isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar Z2 mais R' ao quadrado. E vai ter o produto escalar de AZ com a R', menos, né? E outro idêntico aqui, menos 2Z R', a R', produto escalar com AZ. Certo? Então, não expandir nada, só preciso calcular um produto escalar, e isso aqui é fácil de calcular, certo? Basta olhar a figurinha aqui. A R' está para cá, a Z está para cá. Ângulo entre eles, né? Módulo de AZ dá 1, módulo de R' dá 1, cosseno de θ'. Certo? Então, esse aqui dá cosseno de θ'. E aí tem o módulo quadrado, né? Ou seja, o módulo ao quadrado vai dar Z2 mais R' ao quadrado menos 2Z R'
cosseno de θ', certo? E aí o módulo ao cubo é extrai raiz quadrada e eleva ao cubo. Né? Então você tem aí uma coisa importante da integração lá. Né? Módulo ao cubo, que aparece lá embaixo, vai dar Z2 elevado ao meio e ao cubo, vai dar 3 meios. Esse é o denominador da expressão. Denominador depende de θ', certo? Uma função de θ', né? Então você tem aí a seguinte integral, que não está mostrando aqui, né? Mas vamos só ver aqui, tá certo? Aqui está a expressão, né? Então vamos lá, só para mostrar como é que é a integral. Esse aqui é o denominador, tá certo? Eu vou apagar tudo, né? Vou guardar só essa informação. Tá? Pegar essa aqui, guardar e copiar ela só. Deixa isso aqui guardado, certo? Ctrl C. Deleta e salva. Então, quem é o campo elétrico, né? Campo elétrico. Então, vamos lá. Só lembrando, as variáveis de integração. 0 menor ou igual a R' menor ou igual a A. Uma integral, certo? A outra é φ valida de 0 a 2π. Faz alguma diferença botar igual aqui ou menor ou igual, não? Vocês acham? Para matemáticos, sim. Para a gente, não, certo? Então, nós somos engenheiros, então esse ponto, em relação ao número infinito de pontos, não vai fazer nenhuma diferença. Em alguns casos pode ser que faça, mas não nesse caso aqui, tá certo? Mas eu vou deixar assim, só para, se algum matemático ver o vídeo, tá certo? Não ficar com raiva, né? Então, vamos lá. Então, 0 menor ou igual a θ', menor ou igual a π, certo? Então, essas são as variáveis de integração. Integral tripla tem elemento de volume, tá certo? Então, isso aqui vai dar ρ0 sobre 4π ε0. Vou botar a integral em qualquer ordem aqui, depois a gente faz, tá certo? Na ordem mais adequada. Então, 0 a parte radial, que é R' ao quadrado de R', certo? Integral de 0 a 2π. Acho que talvez eu faça antes, né? Vocês observem, né? Fazendo aquela estratégia do produto escalar, né? O produto escalar deu só função de θ e de R, tá certo? Aquela parte do produto escalar lá, né? De 0 a 2... Vou botar aqui o θ, 0 a π, né? Seno de θ', de θ'. Muito bem. Deixa eu Ctrl V, certo? Vou botar esse bicho aqui. Vou diminuir o tamanho dele, tá certo? Um pouquinho. Está do tamanho mais ou menos aqui da nossa expressão, né? Isso aqui não faz parte da história, certo? Isso aqui é o nosso denominador, né? Observe que o denominador depende de quem? De R e de θ. Ele não depende de φ. Então, na segunda integral, vai ter uma terceira em φ aqui, tá certo? A terceira integral, que é a integral em φ, vai ser só a integral de dφ, tá certo? Então, vou botar aqui 0 a 2π dφ', né? Esse denominador não precisa ficar aqui, ele não depende de φ, então ele vem para cá, certo? Vai ficar embaixo desse seno de θ aqui. Deixa eu afastar mais, posso diminuir mais um pouquinho para ele encaixar ali, tá certo? Fazer ele assim. Pronto. Vou botar ele maiorzinho assim para ficar mais legível, um pouco menor. Para ele caber aqui, tá certo? Pronto. Eu posso também afastar um pouquinho isso aqui. Espera aí. Esse cara aqui, botar ele mais para cá. Bom.
isso aqui não. Bom, então essa é a expressão, tá certo? Seno de teta de φ, integral dessa função angular. Essa integral aqui é tranquila, não tem nenhum problema em realizá-la, né? Vai dar 2π, né? Essa integral aqui parece difícil, mas não é, certo? Observem que a derivada disso está aqui em cima. Né? Está faltando uma coisa importante, espera aí. Volta. Não pode fazer nada disso, certo? Volta. Falta um elemento fundamental, né? X menos x', que eu esqueci. Z a Z menos R' a R', certo? Tá. Então tem essa parte aqui que eu esqueci, certo? O R' depende de fininha, né? Certo? Bom, vamos calcular essa. Se fosse só Z a Z, o Z a Z sairia do integral, mas isso aqui não pode sair do integral. Então vamos calcular essa integral aqui. Essa integral I chamar de φ, tá certo? A integral em φ, né? Que é um vetor, tá certo? Bom, essa primeira componente dá quanto? Z a Z vezes 2π, né? Bom, para calcular a segunda, como é que eu faço agora? Integral de R'. Eu tenho que expandir em cartesianas, porque é a única forma de eu poder calcular. A R' varia com φ, certo? Olha, quem é a R', né? A gente vai fazer a decomposição, lembrando aqui nossa álgebra, né? Componente x do R' vale quanto? Isso aqui é θ', isso aqui é φ'. Vou perder um pouquinho de tempo aqui para vocês poderem ver formalmente como é que calcula essas coisas, né? Certo? Então, vai dar cosseno desse ângulo dá seno de θ. Cosseno desse ângulo dá cosseno de φ. Então, a R' vai ter 3 componentes, né? São x, y, z, né? Sem usar matriz, né? A gente calculou direto. Bom, na direção z dá cosseno, né? Na direção x vai dar seno, cosseno, seno de θ', cosseno de φ', e na direção y vai ser seno de θ', seno de φ'. Então vai ser cosseno de φ' AX mais seno de φ' AY. Na direção z vai dar o quê? Cosseno de θ' AZ. Essa é a expressão do vetor R', por simples decomposição em cartesianas. E aqui está a dependência em φ e em θ, certo? Bom, então como a gente está integrando, né? Essa segunda integral aqui, vamos ver como é que fica, certo? Integral de 0 a 2π, né? De R' que sai da integral, que é o segundo termo, a R' de φ'. Então, o segundo termo tem menos R', né? A R'. Muito bem. Integral de 0 a 2π de cosseno dá quanto? Qual é o valor médio do cosseno no ciclo? No período completo? 0. Integral do cosseno dá 0. Integral do seno dá quanto? 0. Então, isso aqui não contribui. Isso aqui é constante, né? Para essa integral, isso aqui vai dar R' cosseno de θ' AZ. Então, a integral em φ, a integral em φ lá, né? Vai dar isso aqui. Certo? Vai dar 2πAZ menos... Faltou aqui o 2π, né, pessoal? Integral de dφ, né? Isso vezes dφ', né? Vai dar isto vezes 2π. Então, vai dar 2π R', tá certo? AZ também. E aqui você ficou como 2π AZ. Aqui eu posso apagar, né? Aqui tem um Z também. Eu esqueci do Z aqui também. Tem um Z aqui, né? Então ficou assim, ó, Z menos R' cosseno de θ'. O resultado é esse. Então, vamos botar aqui, tá certo?
Vou apagar isso aqui e botar essa coisa no lugar. Apaga isso. Então, aqui vai ficar 2π. Vamos tirar esse 4π aqui, vai ficar 2, tá certo? 2π já usou. AZ sai da integral, fica AZ aqui fora. Já tem uma primeira informação. O campo elétrico está no eixo Z. Naquele eixo que passa pelo centro da esfera. Tá? Daquele ponto específico, né? Bom, então já fatoramos esse termo aqui. Daí ficou aqui um fator, né? Z menos R' cosseno de θ', tá certo? A gente vai botar aqui em cima. Mais para cá. Bota esse bicho aqui. Não cabe, né? Posso até rodar um pouquinho se eu quiser. Tá? Fazer assim. Para ficar mais horizontal. Bota esse bicho. Eita. Bota esse bicho aqui, certo? Pronto, essa é a integral que a gente tem. Certo? Pronto, agora que a gente vai ver quão difícil é calcular essa integral, né? Uma integral, certo? É essa z seno θ sobre isso. Certo? Só dá trabalho, mas é tranquilo, porque aqui está a função e está a sua derivada aqui em cima. A segunda integral é cosseno seno com isso aqui, certo? Eu não vou calcular, porque eu vou deixar para vocês fazerem isso, né? Depois, certo? Mas só para vocês verem, ó, isso aqui, só para vocês verem como é que faz, né? Eu vou só indicar como é que faz. Chama isso aqui de U, né? Chama isso aqui de U, né? Então, se você tem U, você tem que du vale quanto? Derivado do cosseno menos seno vai dar 2R', seno θ', de θ'. Então, ou seja, com essa mudança de variáveis, uma integral, que é a integral envolvendo z, é a integral de algo que é proporcional a du, né? É a integral do tipo du sobre u elevado a 3 meios. Um tipo de integral, certo? Essa integral dá a função u elevado a proporcional a 1 sobre u elevado ao meio, tá certo? Eu só estou me indicando aqui porque a parte importante está aqui, tá certo? Né? Vocês calculam lá. Daí parametrizam de volta. Vê, por exemplo, né? Em θ igual a 0, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Então, θ' igual a 0, o u vale z menos R' elevado a 3 meios. Esse é o u. Em θ igual a π, ele vale z mais. Certo? E a integral é proporcional a 1 sobre a raiz de u. Certo? Tá. A gente vai falar aqui, voltar. A outra integral é cosseno e seno, certo? Isso aqui é o du, isso aqui é o u, e isto aqui, né, é o é proporcional a u, na realidade. O cosseno θ é proporcional a u, tá certo? Na realidade, se você for extrair aqui, o cosseno θ', se você for ver, o cosseno θ' que aparece aqui, vai ser quanto? Ou melhor, né, vai ser Z2 mais R' ao quadrado menos U, né, sobre 2R'. É isso que é o cosseno θ'. Ou seja, só para mostrar, é trabalhoso, mas é calculável, né? Cosseno dá essa combinação aqui, seno θ de θ dá o próprio U, proporcional. Então, você vai ter integrais e U a 3 meios embaixo. Uma integral vai ser U elevado a 3 meios embaixo, e a outra vai ser U sobre U elevado a 3 meios, que é U elevado ao meio embaixo. São integrais fáceis. A integral 1 sobre U elevado ao meio fornece como resultado proporcional U elevado ao meio, que é a raiz de U de novo. Então, só para vocês perceberem que em todos os casos aqui aparece sempre quem? Na integral?
Isso aqui é o roteiro, tá? Vocês vão fazer depois com detalhe para ver quanto é que dá, tá? Então, o resultado da integral vai dar, ou a integral vai ter termos do tipo 1 sobre u elevado ao meio, ou vai ter termos do tipo u elevado ao meio. E quem é u? Bom, u é um desses valores, né, no limite de integração, tá certo? Eu acabei de botar aqui em algum lugar, não botei, né? É isso aqui, tá certo? Ou z mais r' ou z menos r', né? E essa é a parte fundamental do cálculo, tá certo? Tem uma função, suponha z maior que zero, tá? Tem a função módulo de z menos r'. Desculpe, isso aqui está errado, tá? Como eu chamei isso aqui de u, né? Isso aqui é um quadrado perfeito, isso aqui está errado. Isso aqui é um quadrado, certo? Essa parte importante está aqui. Então, vamos só corrigir isso aqui. Isso aqui é quadrado, né? Ao quadrado, certo? Então, você tem raiz de módulo ao quadrado. Então, na hora de extrair raiz, de módulo ao quadrado, raiz de z menos r' ao quadrado. Na hora de extrair a raiz, é que vai dar esse resultado aqui, módulo de z menos r'. Porque esse número é positivo, a integral, aquilo é uma distância, certo? A integral da distância tem que dar uma coisa positiva, não importa o que aconteça. Então, eu já botei um módulo aqui, eu antecipei, mas antes era z mais ou menos r' ao quadrado, é assim que aparece, certo? Então, você tem raiz quadrada disso, que dá um módulo de z mais ou menos r'. Então, é nesse momento que é crucial você saber calcular esse módulo direito. Porque quando você integra, você pode estar com z do lado de fora ou do lado de dentro. Certo? Se z estiver do lado de fora, z é sempre o quê? Maior do que a, que é maior do que r', que é a variável de integração, certo? Que é zero também, pode ser. R' vai de 0 até a, né? Então, a é ser maior que r'. Ou seja, z é maior que r'. Se z é maior que r', o módulo de z menos r' vale, ou mais ou menos, né? Z mais ou menos r'. Certo? Isso é uma coisa. Por outro lado, se z estiver dentro, aí tem que tomar muito cuidado. Se eu colocar z aqui dentro, r' é a variável de integração que vai de 0 até a. Então, vai ter um momento em que r' vai até z, e de outro momento que z passa de... r' passa de z e vai até a. Então, vai ter uma região em que r' é menor que z, você vai usar o módulo com um resultado. E vai ter um momento que a r' vai ser maior que z, certo? Então, você vai ter que quebrar a sua integral em duas partes. Né? A integral de 0 a a, né? Só fazendo o roteiro, vai ser o quê? Integral de 0 a z, né? Do que tiver lá, mais integral de z até a. De 0 a z, r' é menor do que z. Isso aqui é exatamente isso. E de z até a, isso aqui vai ser r' maior do que z. Apenas essa parte negativa, não a positiva. A de baixo. Módulo vai dar menos z menos r'. Certo? Esse é o ponto crucial desse cálculo. Né? Então, esse é o roteiro do cálculo, mostrando que o cálculo não é difícil, é calculável, só que dá trabalho, e tem que observar esses detalhes. Toda vez que está a raiz quadrada de um número que é positivo, tem que se manter positivo, tá certo? Não pode mudar de sinal. Né? Então, é por isso que o resultado dá esse aqui. O campo elétrico, certo? Ele pode ser calculado como sendo a carga envolvida pela esfera imaginária que passa pelo ponto onde você calcula, sobre 4πε0 R2 a R. Quem é essa carga envolvida? Deixa eu fazer um desenho aqui para a gente poder ver, tá? O que o resultado mostra, né? Que o campo outra esfera aqui, certo? Imaginária,
de 3 esferas. Pronto, essa é a esfera principal. Digamos que essa aqui seja a esfera de carga, né? Essa bichinha aqui, certo? Vamos botar ela aqui. Pronto. Digamos que ela seja desse jeito aí, né? Tá bom assim, certo? Essa é uma esfera de carga, só para mostrar que é uma coisa volumétrica, né? Eu tenho aqui uma esfera imaginária, de raio imaginário, de raio maior, né? Menor, aliás. E uma de raio menor, certo? Está concêntrico, né? Então, se eu estou calculando o campo a uma distância R, observe que eu botei o eixo Z, não foi para cá, né? Se eu botar para cá, o campo vai apontar para cá. Se eu botar o eixo Z aqui, o campo está para cá. Então, o campo é o quê? No sentido de quem? De AR. Boto o eixo Z agora em qualquer direção do espaço. Bom, se eu tenho uma distância R menor do que A, então a carga envolvida a uma distância R vai ser quanto? Densidade de carga vezes o volume da esfera. Certo? Precisamos correr, viu, pessoal? Porque senão não dá tempo de dar a lei de Gauss aqui. Bom, se o raio for maior do que a carga envolvida vai dar quanto? Densidade de carga, nesse caso aqui, né? Vezes o volume da esfera de raio A. Porque aqui não tem carga, né? 4/3 de π3. Então, o que a lei de Gauss mostra, o que o cálculo mostra que o campo elétrico é essa carga envolvida sobre 4πε0r2 AR. Né? Por que tem resultados diferentes? Por causa daquele módulozinho, aquelas propriedades que eu falei. Ele muda de sinal. Né? O que se mostra que a contribuição da parte que está fora dá zero. Observe, né? Quando eu calculo o campo aqui nessa distância R dentro da esfera, ele não depende do que está aqui fora. Só da carga que está aqui dentro, certo? Então, observe, né? A carga envolvida dentro varia com o cubo de R, do lado de fora não varia com R, é constante. Então, o campo elétrico dentro vai ser, se você jogar a expressão, vai dar carga envolvida, né? R3 com R2 cancela, 4π cancela, vai dar ρ0 R sobre 3 ε0 AR. Aumenta com R dentro da esfera, na região interna. E do lado de fora, olha, isso aqui se transforma num valor constante, 4π cancela, vai dar ρ0 A3 sobre 3 ε0 R2 AR do lado de fora. Essas funções, você dentro do campo aumenta até o máximo na superfície. Depois cai com o inverso quadrado da distância. Né? Observe que em R igual a isso aqui dá ρ0A sobre 3ε0, né? E aqui em R igual a vai dar ρ0A sobre 3ε0. A função é contínua. Né? Certo? Então, se você observar o campo elétrico, ele tem esse comportamento aqui, ó. Né? O campo elétrico é radial, aumenta até o máximo, depois cai com o inverso quadrado da distância. Tá? Ou seja, carga pontiforme, que a gente falou, é uma idealização. Né? Qualquer coisa tem tamanho. Suponha que o elétron seja uma esfera de carga, por exemplo, né? No centro do elétron o campo é zero. Então, na superfície do elétron, o campo é máximo. Depois cai. Uma carga pontiforme, ela teria campo infinito em cima dela. Né? Então, a carga pontiforme não existe porque um ponto, dimensão zero, de carga diferente de zero não existe. Né?
Só a idealização. Então, tudo tem espaço, tem volume finito, então tudo no centro vai ter um campo nulo. Tá? Em cima da... Ok? Mais alguma coisa aqui? Não, nessa parte. Bom, muito bem. Então, só para dar uma ideia, né? A superposição, como dá trabalho para calcular as coisas, mas tem que saber fazer essas contas para saber como... Às vezes, tem que usar superposição, não tem outra possibilidade de calcular o campo, certo? Tem que ser por superposição mesmo, né? Bom, vamos para a parte final da nossa aula, né? Vou falar sobre a lei de Gauss agora, que é a primeira propriedade de conservação, a primeira propriedade do campo elétrico, que advém do fato... A lei de Coulomb, né? Ela tem implicações importantes. O campo de uma carga pontiforme, né, é sempre radial. E o campo de uma carga pontiforme varia com o inverso do quadrado da distância. Essas são duas consequências, né? Uma é a dependência com as coordenadas, que não é 1 sobre R3, não é 1 sobre R4, não é 1 sobre R, é 1 sobre R2. E a segunda é que o campo está na linha, né, de ação, né, na linha radial. Né? O campo é central, digamos assim. Né? A carga está aqui, então o campo é dirigido numa linha que vai até o centro. Essa é a propriedade. Né? Então, essas duas propriedades têm uma consequência importante, que é a lei de conservação, lei de Gauss. Para a lei de Gauss, a gente vai definir inicialmente o vetor, certo? Que é uma réplica no vácuo do campo elétrico. Esse vetor D, e no vácuo especificamente, só no vácuo, né? Depois a gente vai ver em outros lugares, né? Como é que é. Mas no vácuo, vamos definir temporariamente esse vetor D, que é uma réplica, né, do campo elétrico, chamado vetor densidade de fluxo elétrico. E agora, por enquanto, essa expressão, a gente só está no vácuo, né? Então, D igual a ε0E. Também chamado de vetor deslocamento elétrico, medido em unidades de Coulomb por metro quadrado. Né? Se a gente for ver a unidade de campo, né? E transformar tudinho, vai dar isso aí, tá? Você pode testar e verificar isso aí. É unidade de quê? De densidade de carga superficial. Mesma unidade. A unidade, né? Só que é um vetor. Colinear campo elétrico, uma réplica. Então, a gente vai definir uma outra grandeza, que é chamado fluxo elétrico. Então, vejam, esse vetor D é chamado vetor densidade de fluxo elétrico, né? Certo? E o fluxo elétrico é o fluxo desse vetor, através de uma superfície sigma, qualquer, aberta. O fluxo, se você sabe o D em todos os pontos do espaço, você pode calcular o fluxo através de sigma, pela definição que ele falou lá no capítulo 1. Fluxo de um vetor é a integral de D na direção normal vezes D sigma, né? É isso aqui, tá certo? Faltou um pontinho aqui. Né? Então, o fluxo é Coulomb metro quadrado vezes metro quadrado, que dá tantos coulombs de fluxo. Né? Então, existe uma lei de conservação importante, que é a lei de Gauss. A lei de Gauss estabelece uma conexão entre o fluxo elétrico para o exterior de um volume limitado numa superfície fechada, sigma, e a carga contida nesse volume. Né? Então, vamos calcular para ver o que acontece. Então, o fluxo para o exterior de sigma, né? Você endoidou aqui, deixa eu voltar. Tá certo, só hora aí, né? Tá. Muito bem. Então, o fluxo para o exterior de V, né, através de sigma, vai ser, por definição, isso aqui, né? Pega essa superfície fechada e vamos calcular esse fluxo. Quanto é que dá? Independentemente de como estão posicionadas as cargas, ou se existe carga ou não, a gente não sabe. Vamos calcular se tem um fluxo aí. Né? Bom, D é uma réplica, né, para uma carga pontiforme
D é uma réplica de E, certo? Se o campo elétrico vale para uma carga pontiforme, né? Q sobre 4π epsilon 0 R2 AR, né? D é epsilon 0 E no vácuo, então D vai ser quanto? Q sobre 4π R2 AR. Carga por unidade de área, né? Com 1 metro quadrado. Então, D vai ser dado por isso. Ora, então eu venho a uma distância, pego uma, vamos calcular por causa de uma carga pontiforme, limitar essa carga por uma superfície fechada e calcular o fluxo de produzido por uma carga pontiforme. Né? A uma distância R, o versor radial é AR, né? Certo? A distância é R. A normal, aqui está o D sigma, exatamente nesse ponto, ele está nesse ângulo aqui específico, certo? Orientado desse jeito. E aqui está o diferencial de ângulo sólido, d ômega, certo? Então, aparece o quê? O produto escalar de D com D sigma. D escalar D sigma. Ora, como D é radial, vai ser D radial, né? D sigma radial. Quem é D sigma radial em esféricas, pessoal? Capítulo 1. R2 vezes diferencial de ângulo sólido. Lembrando da analogia com o caso plano. ds é R dφ, certo? D sigma radial é R2 d ômega. Certo? Então, você tem aí dr vezes R2. Ora, dr é isso aqui. dr vezes R2 dá quanto? Independente de R, né? Certo? Então, quando eu fecho a figura, eu vou ter aí... Aqui está a conta, né? Então você fica com o integral de quem, né? Integral de... Aqui não está mostrando nada, então não estou pegando. Então você vai... O fluxo, né? O fluxo de D sigma. R2 foi embora, ficou Q sobre 4π. Para mim fechar a figura, a integral de ômega vai de quanto? De 0 a quanto? 4π esferoradianos. Certo? Aqui tem duas variáveis de integração. Θ vale 0π e φ vale 0π. Ele está simplificando, botando um ângulo sólido no meio para ficar mais simples, tá certo? R2 não precisa, ele cancelou. Não depende do formato da superfície. Então, esse aqui deu 4π. Resultado, Q. Independente da forma da superfície. Certo? Então, o fluxo elétrico para uma carga vai dar um fluxo total de Q coulombs, independente da forma. Por que aconteceu isso? Porque o campo varia com 1 sobre R2. Porque daí eu cancelei o R2 do ângulo sólido, da área radial. Se fosse 1 sobre R3, não tinha lei de Gauss. 1 sobre R não tem lei de Gauss, tem que ser 1 sobre R2. Por fato de ser 1 sobre R2. Segunda coisa, porque o D é radial também. O campo elétrico é radial, o D de uma carga é radial. É a segunda informação da lei de Coulomb. Tem duas informações lá, certo? É radial e é 1 sobre R2. Daí, por isso que apareceu o D sigma radial e cancelou também o R2, certo? Lei de Coulomb. Então, você pode se perguntar, bom, e se o volume, se a carga estiver fora do volume? Você pode ver, né, o que acontece. Você pode calcular, certo? Para uma carga no exterior, né? É uma construção simples aqui. A carga está fora, não tem carga aqui dentro. É claro que eu posso botar Q igual a zero na expressão e dizer que o fluxo dá zero. Mas vamos botar ela do lado de fora, só e ver, né? Olha, aqui tem um cone que subtende o ângulo sólido do ômega máximo. Nessa região de integração, o produto escalar de D com D sigma dá negativo. Certo? E subtende o mesmo ângulo sólido. Nessa parte de cá, o produto escalar de D com D sigma dá positivo.
Isso obtém o mesmo ângulo sólido. Então, a contribuição de cá vai dar um ângulo sólido ômega máximo na integração. A de baixo vai dar ômega máximo, mas com sinal trocado. Então dá zero o resultado. Dá um cancelamento. Você separa em duas partes. Certo? Então, o resultado da integral vai ser Q sobre 4π, uma banda dá ômega máxima, a outra banda dá menos por causa do produto escalar. Zero. Se a carga estiver fora, dá zero. Se não tem carga, não tem campo, não tem também zero. Mas carga fora não produz fluxo. Certo? Ou seja, o campo simplesmente atravessa sem fornecer aumento ou diminuição do fluxo. Certo? Então, para uma carga pontiforme, esse é o resultado. O fluxo elétrico é a carga envolvida pela superfície. Ora, vamos generalizar. Se eu coloco agora um sistema de N cargas, né, discretas. Eu vou pegar agora esse sistema, né, e pego uma superfície gaussiana. Envolvo parte desse sistema aqui. As primeiras N1 cargas. E aqui estão as seguintes, N menos N1 cargas. O campo total no espaço é a soma dos campos da carga interna mais carga externa. Aqui, ó. As internas mais as externas. Fluxo elétrico é o fluxo desse vetor D, de sigma, que vai dar o fluxo de cada campinho desse, tá certo? É a integral de DI de sigma, né? Vai dar o fluxo das cargas internas, fluxo elétrico, mais o fluxo das cargas internas. Cada fluxo individual é o fluxo de uma carga pontiforme, que dá a carga correspondente. Quem estiver dentro vai dar QI, quem estiver fora não dá contribuição. Resultado, a carga envolvida pela superfície. Certo? Então, essa é uma generalização, né? E por aí nós continuamos, né? Se você tiver um volume de carga, o que acontece, né? Fluxo elétrico posterior da superfície gaussiana que limita o volume, né? Então, veja, a superfície gaussiana limita o volume, um volume, tá certo? Qualquer, né? Chamar de V, certo? Este aqui é um corpo eletrizado com um volume qualquer, certo? Mas a conexão que vai aparecer na nossa relação é superfície gaussiana e volume V limitado por essa superfície. Se eu calcular o fluxo elétrico fora da superfície, vai ser a carga envolvida, vai ser a carga nesse volume de interseção aqui, certo? Então, a fórmula original é essa aqui, ó, o fluxo elétrico para fora do volume V através de sigma é a carga contida no volume V, certo? O volume V, que é esse azul aqui. Que carga é essa? Bom, 0, 0, 0, 0, 0. Opa, daí apareceu carga aqui. Então, vai ser só o que aparece na interseção. Então, na prática, quando você olhar a lei de Gauss, sem olhar a sua região de integração, você vai saber. Quando eu olho um sigma aqui, ele é sempre a superfície, esse parâmetro é sempre representando a superfície fechada, que limita V. Não é o V, não é o volume do corpo, é o volume do volume gaussiano, certo? Mas só que na prática, pode ser que você pegue só um pedaço, ou não, tá certo? Dependendo, né? Então, na prática, isso aqui vai resultar, né, numa integral sobre volume de interseção onde tiver. Se não tiver interseção, dá zero, né? Então, essa lei de Gauss, né, agora mostra, né, essa é a chamada lei de Gauss, certo? Essa aqui, né, a lei de Gauss, agora generalizada, né, para um volume, né, mostra uma conexão entre o campo elétrico ou o vetor D e a densidade de carga, né, que dá conexão, certo? Uma lei integral. Não depende da forma do volume V, certo? Aliás, da superfície sigma, né? Vai ser só a carga que estiver dentro dela. Se você tiver uma superfície de carga, a mesma coisa. Você integra nesse volume aqui, mas vai estar zero em vários lugares. E a integral de ρdV nesse volume vai se reduzir a uma integral de superfície na superfície de integração. Certo? Então, essa aqui é a expressão original, mas no caso de uma superfície, vai ser apenas a parte que contribui para a integral, vai ser a integral nessa superfície de interseção de ρ superficial, né, de sigma, certo?
Então, isso é fundamental, compreender bem a conexão. Sempre, ó, superfície gaussiana, volume limitado por ela. Daí você vai lá dentro, vê quem é que está dentro e quem é que está fora. Daí você particulariza a integral. Se for cair no volume ou na superfície, você vai particularizar. Né? Mesma coisa aqui, caminho, né? Lei de Gauss é nesse volume de integração. Só que esse volume dá zero em todos os pontos e vai ter um caminhozinho de interseção que vai dar uma integral de uma densidade de carga linear, dl, dentro do caminho de interseção. Carga envolvida. Certo? Da forma que ela for mostrada para vocês. Certo? Então, em resumo, a lei de Gauss é a primeira lei fundamental, né? O fluxo elétrico através de superfície fechada sigma para o exterior do volume limitado pela superfície é sempre igual à carga total envolvida, independentemente, né, da forma. Veja qual é a carga total envolvida e usa a lei de Gauss. Certo? Então, acho que a gente conclui nossa aula por aqui. Certo? Só para saber, tem alguém ainda cujo nome não... Eu percebo que tem nomes que ainda não apareceram na lista. Tem alguém que matriculou depois, que não estava naquela ata, cujo nome não estava naquela ata original? Todo mundo está na ata aqui, né? Certo. Ok. Então ficamos por aqui, pessoal.